Nós estamos na casa pastoral do pastor Abner. O pastor Abner está pastoreando aqui a igreja em Placajurá. E fomos convidados para tomar um café. Acabamos de tomar um café muito gostoso. E nós estamos com o Rubenil, nosso cinegrafista. Ele está nos ajudando, preparando uma documentação da nossa viagem. Eu aproveito a oportunidade para falar aos nossos irmãos, nosso amigo, da palavra de Deus nesta manhã. Eu quero ler um texto em Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu vou pedir que nosso irmão leia, que o pastor Abner leia, para nós ouvirmos. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Terceiro, não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, vejam que Paulo, lá em Roma, ele manda uma carta, e esta carta ele fala sobre a nossa justificação. A nossa justificação. Ele diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não tínhamos esta paz que temos hoje. Tudo porque nós éramos pecadores separados da comunhão com Deus. Como não tínhamos esta paz, apenas nós conhecíamos Deus por nome. Por nome, nós sabíamos que existia um Deus. Porque Deus se revela através das coisas que foram criadas. A natureza, os animais, quadrúpedes, répteis. O universo que foi criado, só de nós olharmos para o universo, nós sabemos que houve um arquiteto supremo que criou os céus e a terra. E esse, por amor a nós, enviou seu Filho, porque tudo que nós fazíamos, nós aborrecíamos a Deus. Deus não se agradava de nossas obras, que eram obras da carne. E Ele então queria um povo, formar um povo santo, que glorificasse o seu nome aqui na terra. E como Ele fez? Enviando o seu Filho, mas não foi só para mostrar que Ele tinha um único filho, mas que o seu Filho haveria de fazer um sacrifício em favor da humanidade, para que a humanidade pudesse, através do sangue que Ele derramasse, o povo alcançasse a paz com Deus. Nesse versículo mostra que nós não éramos justos. É como se estivéssemos sentados num banco de réu para sermos julgados, e Deus enviou seu Filho como um dos nossos advogados para advogar nossa causa. E o preço que Ele pagou, que nós tínhamos que pagar, foi dando a sua vida por nós. Foi por isso que ele diz, Paulo disse: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir ao irmão pastor Abner que leia Romanos 5:12, desse mesmo capítulo, versículo 12. A segunda parte, capítulo 5 de João, versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Vejam bem, por um homem, quem era este homem? Foi Adão. Quando Deus formou o homem, Deus soprou em suas narinas, deu fôlego de vida, e a Bíblia diz que o homem tornou-se alma vivente. E o homem agora, ele tinha paz com Deus. Ele, na virada do dia, Deus visitava Adão lá no jardim. Deus deu autoridade a Adão, sabedoria, conhecimento a Adão. E acontece que havia uma paz, uma comunhão muito íntima entre o homem e Deus. E Deus, para provar ao homem a sua fidelidade, porque Deus quer que nós o servamos com fidelidade, sendo fiel a Ele. Fidelidade significa aquele que é fiel e não jura falso, não se torna um adversário, sim, se tornam verdadeiros amigos, são amicíssimos. Era isso que havia entre Adão e Deus. E Deus, na virada do dia, andava com ele, conversava com Adão verbalmente. Mas acontece que Deus, para ver se na verdade Adão lhe servia voluntariamente com fidelidade, ele plantou um jardim, formou um jardim muito lindo, e lá naquele jardim ele plantou duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus disse a Adão: Adão, tu poderás comer de todos os frutos que há aqui no jardim. Livremente, tu pode comer. Mas desta árvore aqui, apontou para a árvore da ciência do bem e do mal, e disse que ele não comesse daquela árvore, porque o dia que ele comesse daquela árvore, certamente ele morreria. Vejam bem, Deus disse: de todos os frutos que há nessas árvores aqui no jardim, tu poderás comer livremente. Mas desta árvore, da árvore da ciência do bem e do mal, não comerás, porque o dia que tu comeres, certamente morrerás. A gente faz uma pergunta: o que era que Deus estava vendo na árvore da ciência do bem e do mal, que Adão não estava vendo? Primeiro, o que era que Deus estava vendo? Era a perda da comunhão com Ele. O homem perderia a sua comunhão com Deus. Segundo, ele morreria fisicamente. Não era para o homem morrer fisicamente. Por isso que ele plantou as duas árvores. Se o homem comesse do fruto da árvore da vida, evidentemente ninguém morreria. Então a morte originou-se lá no jardim, lá que originou-se a morte. Então Adão, ele desobedeceu a Deus, comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele morre fisicamente, espiritualmente, e a separação da comunhão com Deus, e eternamente o homem ia para o inferno, não tinha jeito. Mas como Deus é grandioso em misericórdia, como está escrito em João, eu gostaria que o senhor lesse, 3,16, que foi um amor que Deus teve pelo homem. Deus não abandonou o homem, devido ao amor que ele tem, porque ele não tem, ele é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. 3,16 diz assim:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz, como nós éramos pecadores, Deus não podia se aproximar de nós, Ele só podia nos abençoar com bens. Ele não deixou de abençoar o homem. A terra continuou produzindo, não como era antes. Mas Deus ainda abençoa a terra, o homem tira do fruto da terra para se alimentar. Mas ele teria que fazer uma obra maior, para que o homem não fosse para o inferno. É que está escrito aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, um amor que não tem medida, um amor sem fim, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então lá no versículo 12 do capítulo 5 de Romanos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Então esta morte tornou-se hereditária. Todos que nascem com essa natureza chamada natureza adâmica, natureza pecaminosa. Paulo era um homem perseguidor, perseguia a igreja. Ele era contra o evangelho, mas teve um encontro com Jesus. E agora ele fala aí, eu acredito que ele estava munido de coragem, porque para falar de Jesus naquela época era morte, morria. Mas ele disse, agora poxa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei, do pecado e da morte. Então, a lei, o homem vivia ao seu modo, de uma maneira que cada um vivia como queria. Como até hoje, aqueles que ainda não conhecem Jesus, tem uns que matam, acham que Deus já só de confessar, Deus perdoa, mas ele não conhece as Escrituras, não sabe que ele cometeu um delito que ele é já era digno de condenação devido ao estado dele de pecado. Agora cometeu mais um outro de homicídio e se agravou mais diante de Deus. A lei foi constituída para disciplinar o homem, porque o homem vivia dissolutamente. Então Deus disse, não cobiçarás, o homem teria que deixar de cobiçar. Não matarás, não roubarás, e assim sucessivamente. As leis vieram para disciplinar o homem, que o homem o que deve fazer, o que ele não deve fazer, mas ela não salvava, só servia para condenar, não para justificar. Então Deus, para justificar o homem, teve que enviar um homem santo, seu Filho, para derramar o seu sangue, para nos livrar dessa condenação que ia haver, que o mundo todo ia ser condenado. E Deus, por amor a nós, aleluia, por amor à humanidade, enviou o seu Filho para morrer por nós. Agora leia 1 Coríntios 15, 21 e 22. Vai falar desses dois homens, Adão e Jesus. Adão veio trazendo morte, pecado, e Jesus trouxe vida. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tem os dois Adão. O primeiro pecou e o segundo não. O segundo se preparou para o adversário que derrubou nossos primeiros pais lá no jardim. E foi Satanás que derrubou aquele casal, enganou. Mas Jesus se preparou para ele. Jejuou 40 dias e 40 noites
E quando ele foi atacar Jesus com as mesmas palavras que ele falou para a mulher, tentando trazer dúvida, mas como Jesus estava preparado para ele, combateu a Satanás com a mesma palavra, com a palavra de Deus. Então Jesus foi um vencedor. Ele morreu, mas não permaneceu na morte. Ele teria que morrer para nos dar vida. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E na sua ressurreição nós somos justificados. Haja vista que por um homem veio o pecado, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, mas por um homem veio a vida eterna, que é Cristo Jesus. Ele mesmo falou em João 5,24, ele disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Alguns dizem que só vamos ter certeza de salvação quando chegarmos no céu. No céu não é lugar de salvação. O céu é morada, é lugar de descanso, de felicidade. Já está dizendo o céu o que é: felicidade e paz, né? A salvação é adquirida aqui na terra através de Jesus Cristo. Quem confessa a Jesus como Senhor no seu coração, ele recebe o perdão, justificação, regeneração. Foi o que aconteceu conosco através do seu sacrifício, e santificação e adoção, que nos tornamos filhos de Deus. Depois que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nos tornamos filhos de Deus. Ele veio para que era seus, né? E os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deles serem chamados filhos de Deus. Quando nós nascemos, nós trouxemos uma natureza adâmica. Éramos formação de Deus, criação de Deus. Mas agora, através de Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, o plano da salvação de Deus foi esta. Como Adão trouxe pecado no mundo e a morte, Jesus trouxe vida para sempre. Amém? Nós encerramos a mensagem de hoje desta manhã.